Muito bem, vamos lá. Notícias da semana, rapidão para a gente ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Nós estamos na temporada de clássicas, né? Então, essa semana a gente teve duas clássicas, uma que acontece na quarta-feira e a outra que acontece no domingo. A de quarta-feira foi, já estou trocando, a de domingo foi a Ghent-Wevelgem e a de quarta-feira foi a de quarta-feira foi a E3 Saxo Classic. Então, o Mathieu Van Der Poel venceu a E3 na quarta-feira e no domingo ele já estava competindo de novo lá a Ghent-Wevelgem. E ele deu nas cabeças para tentar ganhar a corrida, foi bem e tal. Chegou num sprint, ele vestindo a camisa de campeão mundial, né? Ele é o atual campeão mundial. Ele chegou no sprint com um também campeão mundial, né, de anos anteriores, Mads Pedersen. E o Mads bateu o Van Der Poel no sprint. Isso é um negócio muito louco, porque sprintar com o Van Der Poel não é qualquer um. Assim, tem pouco cara que sprinta com ele assim, numa chegada, depois de ficar batalhando ali, só os dois. Mas foi curioso, porque não dá para botar a imagem do sprint aqui, mas vocês pesquisem aí, Gente Welvegen e Highlights 2024, vocês vão ver essa chegada. Vocês vão ver que o Mathieu Van Der Poel ele joga a toalha do sprint faltando uns 3 segundos. E francamente, o Mathieu Van Der Poel tem outros sprints que ele fez isso. Tem outros sprints que ele olha e tchau, chega, perdi, e sai fora. É muito louco isso. Ele fez isso naquele ano que aquele eritreu que eu falei na semana passada, o Biniam Girmay, que é um negro que venceu uma etapa do Tour de France, ou não sei se era uma outra grande volta, mas aí o Mathieu Van Der Poel sprinta com ele, o Mathieu Van Der Poel para de sprintar, tipo assim, já era, não consigo ganhar mais. E ele até fez um joia assim pro Biniam Girmay naquele dia e tal. Então hoje não, ontem no domingo, foi meio que isso, o sprint é meio estranho, a gente fica se perguntando por que o Van Der Poel fez isso, né? Parar o sprint no meio, porque a sensação que dá é que ele tinha se preservado na roda do Mads, quando o Mads atacou, quando o Mads fez o ataque, e que ele tinha energia, mais energia sobrando do que o Mads, para passar ele e vencer nos metros finais. Dá a sensação de que o Mads, entre aspas, errou atacando muito cedo, talvez, dá essa sensação. E o Mads fala que tipo, foi muito louco na cabeça dele, sabe? Vale a pena vocês entrarem lá na notícia que eu postei, useq.cc, tem lá uma notícia dessa corrida, que aí eu escrevo exatamente o que foi que o Mads falou. Ele fala, tipo, foi um embate mental ali, tipo, nossa, tipo, eu tenho que acreditar no meu sprint, tenho que acreditar, porque sprintar com o Van Der Poel é treta, é loucura e tal. E aí ele foi e ganhou, né? Então isso é muito massa. A vitória do Van Der Poel na E3 Saxo Classic foi bizarra, porque ele andou 44 quilômetros sozinho e o pelotão não conseguiu se organizar para buscar ele. E ele chegou com uma vantagem muito, muito grande. Foi coisa absurda assim, a vantagem que ele chegou. Eu até falei lá na transmissão. Eu lembro que faltava 5 quilômetros para acabar a corrida e ele estava com uma vantagem de 1 minuto e meio. Ou seja, naquela regra do 10 para 1, se tivesse 10 quilômetros faltando para acabar a corrida e ele tivesse de vantagem, ele já estava tranquilo. Mas ele tinha 1,5 quando já faltavam 5. Então, assim, 30 segundos era suficiente para ele manter, sacou? Então o Van Der Poel destruiu na E3. Ele quase venceu na Gente Welvegen. E a sensação que dá na gente é que ele podia ter vencido, mas o Mads venceu. Parabéns demais para ele. Foi muito louca essa vitória. Vale a pena demais ver o final da corrida, ver esse resumo, que vocês vão ver como é que os caras trabalharam, como é que foi a insanidade dos dois ali dentro, tá? Vai ter mais coisas sobre ciclismo de estrada? Bom, vamos passar isso aqui já, né? Sobre essas clássicas. E aí, quarta-feira agora, já vai ter mais. Ao longo dessa semana, já vai ter mais duas corridas, uma quarta e outra domingo. A de quarta-feira é a Dwarsdorp-Vlaanderen, detesto esse nome mais difícil de falar. E domingo tem Tour de Flanders. Então, duas corridas muito aclamadas. E no domingo seguinte já é Paris-Roubaix, que é uma puta de uma corrida, é assim, bizarro, é um monumento. Ninguém pode deixar de assistir a Paris-Roubaix. E a gente ia falar o seguinte:
Sobre Volta da Catalunha, né? Que foi uma corrida de uma semana que teve. O Pogacar venceu, mas não venceu assim, tipo, não, venceu, né? Ele é bom, ele ganhou. Ele venceu levando 4 etapas, que é muito assustador. Ele mesmo ficou assustado com as 4 etapas que ele venceu. E ele deu uma declaração aí nessa semana falando que um objetivo que ele tem é ser um dos melhores ciclistas, um dos maiores ciclistas do mundo, e que ele quer ganhar tipo, todas as voltas de ciclismo importantes. Voltas, entendam, são corridas de uma semana, tá? Volta é corrida de uma semana, grande volta é corrida de 3 semanas, Tour de France, Giro de Itália e Vuelta à Espanha, tá? Isso é grande volta. E corrida de um dia são clássicas. Então ele quer focar nas voltas, ele quer ter todos os títulos. Não sei, focar talvez seja uma palavra meio exagerada, mas ele quer ganhar todas as voltas, provas de uma semana. E já fez isso muito bem, né, nessa semana aí. E obviamente tem perfil pra caralho pra isso, tem perfil pra caralho. Não sei se com isso faz sentido falar que ele tem mais perfil para voltas do que para clássicas. Realmente eu não sei se faz sentido esse tipo de palpite. Vou ficar calado, não vou falar isso não, só levantando a bola aí mesmo. E nessa mesma corrida que ele pegou primeiro lugar, quem ficou em terceiro foi Egan Bernal, a mais ou menos 5 minutos dele. E esse foi o melhor resultado que o Egan Bernal teve desde o acidente dele, que foi foda. O acidente do Bernal, né, foi há 2 anos atrás. Ele se chocou contra um ônibus ou um caminhão que estava parado. E esse tipo de acidente é feio pra caramba. Tipo, risco de tetraplegia, paraplegia e tal. Ele demorou muitos meses para voltar a andar de bicicleta. Desde então, ele não teve mais resultados como ele tinha antes do acidente, né? Esse foi o melhor resultado dele pós-acidente. Ele é um cara que já ganhou Tour de France e Giro. E ele é um cara, porra, tem resultado massa dele aqui no Brasil, né? Quando ele veio, ele andava de mountain bike, ele é colombiano, então é dessa geração de colombiano que estão assim explodindo no ciclismo, todo mundo tá ficando maluco com o cara, com os caras, com os colombianos, né? Ele faz parte dessa geração. Não foi o primeiro a puxar a fila da Colômbia e mostrar que a Colômbia está destruindo com vários atletas. E ele já teve no Brasil, competiu Copa Internacional, não sei se era Achá ou São Lourenço, e ganhou, na época que ele era só mountain bike, longe ainda de fechar contrato com esses caras grandes que ele tem hoje, né? Então, toda sorte do mundo pro Egan Bernal, que tem aí, o time dele tá depositando confiança pra caramba nele para esse ano, para as grandes voltas, né? Ele é um atleta para isso, então a galera tá de fato, vou botar para carregar aqui. A galera fica esperando muito o Bernal voltar para reformas que ele tinha, né? Apesar de ser muito complicado. A gente sabe que esse tipo de acidente muito forte, aí o próprio treinador lá, o team manager dele falou que, meu irmão, isso é um abalo físico muito forte pro corpo e psicológico também, né? O psicológico do atleta fica num fundo do poço muito grande quando ele passa por isso e é difícil recuperar. Mas esse final de semana e agora, né, esse terceiro lugar, foi uma luz no fim do túnel, um resultado muito importante, muito difícil. 2 anos depois do acidente, então pode ser que o ciclo, essa chave tenha virado, né? O ciclo tenha encerrado, esse ciclo do acidente, e Egan Bernal esteja de volta, se Deus quiser, toda a sorte do mundo para ele, beleza? Lá na Gent-Wevelgem, na clássica, foi flagrado um selim da Specialized que parece um protótipo de selim de impressão 3D. Isso a princípio poderia ser uma notícia irrelevante, mas eu queria comentar sobre isso porque o selim Power Mimic, que já faz muitos anos que foi lançado, foi de fato uma grande revolução na indústria de selins de bicicletas. Porra, essa bicicleta aqui que eu estou usando, não, minto, não é essa, é a outra bike, uma outra road lá, eu coloquei um selim da Haiwan que copia o design daquele Power Mimics. E todas as marcas, Physique, meu irmão, todas as marcas de selim copiaram um selim igual aquele Power Mimic que a Specialized lançou. Lançou em 3D primeiro, aquele design foi muito forte, foi muito usual, os atletas todos de alta performance gostaram daquilo, fez uma diferença muito grande para o mundo da bike. A Specialized brilhou muito no lançamento desse selim
E agora tem um outro protótipo aí rolando, né? Então, tomara que a gente veja esse selinho aí no mercado, tomara que seja um negócio tão revolucionário quanto. Os selinhos de impressão 3D foram muito bem aceitos, né? Eu lembro que eu mesmo levantei uma bola, tipo assim, pô, essa merda vai sujar toda por dentro, né? Todo furadinho, cai um trem de terra lá. Pô, é até mais fácil. Joga uma água com pressão, a terra sai fora. De vez em quando deve ficar umas porcarias incrustadas, mas nunca foi um problema para quem usa. Então, de fato, foi um produto muito legal lançado pela Specialized no mercado. E eu sempre abraço tudo, nossa, tipo, isso vai ser muito doido. Esse selinho eu olhei e falei, tá louco, velho, não é possível que funciona. Mas, pô, você aperta, na hora que você pega um na mão e aperta, você vê que ele tem diferentes densidades em pontos diferentes. Então ele não precisa ser totalmente vazado, ter um buraco no meio. O simples fato dele ter ali aquela mesma, uma impressão 3D, só que não ser a mesma impressão 3D, ser uma mais maleável, com a trama mais aberta, e aí por isso vai ser mais maleável, ele simula até melhor que um buraco, né? Ele faz o papel do buraco, só que ainda mantendo uma densidade bem menor, o que é interessante. Próxima notícia que podemos falar aqui. Cape Epic, porra, rolou o Cape Epic, acabou, né, a disputa do Cape Epic. Quem venceu foi o Matthew Beers e Howard Grotz, dois monstros, né, e tal. E a gente precisa falar muito sobre uma coisa legal pra caramba que teve, que foram os brasileiros no Cape Epic. Primeiro de tudo, Hugo Prado Neto correu com o Hugo Prado Neto, campeão mundial de maratona, venceu o Karl Platt no Campeonato Mundial de Maratona em 2023, chegou lá, camisa de campeão mundial para correr, só que ele foi com uma dupla que é o Turano, Guilherme Turano, não anda no mesmo nível que ele, isso todo mundo sabe, assumido e tal. Eles são muito amigos, tal, resolveram fazer essa parceria, mas já era esperado que eles não fossem performar lá nas cabeças. E o Karl Platt estava lá. Só que quem performou pra caramba nas cabeças foi os brasileiros Thiago Machado e Cláudio Levi, que ficaram em segundo lugar no somatório, no final do Cape Epic. Eles ficaram em segundo lugar. Eles pegaram segundo lugar em 3 etapas da Cape Epic, ou seja, eles subiram em 3 pódios de etapa da Cape Epic em segundo lugar, subiram no pódio final da Cape Epic em segundo lugar, e teve uma etapa que eles venceram o Karl Platt e a dupla dele. Eles pegaram o primeiro lugar, uma vitória de brasileiros na categoria Master da Cape Epic. Para quem não sabe quem é o Karl Platt, ele já foi campeão mundial de maratona, acho que de cross country também já foi campeão mundial Master, né? E ele já venceu a Cape Epic tanto na Elite quanto na Master várias vezes. Tipo, muitas. Eu acho que ele tem 20 participações em Cape Epic. Na Elite ele tem 5 ou 6 vitórias. E na Master eu não sei quantas vitórias ele tem. Mas ele venceu esse ano. E os brasileiros estavam lá, Thiago Machado e Cláudio Levi. Thiago Machado é aqui de Belo Horizonte, é o Chupeta, amigo nosso. Se vocês não conhecem, entrem lá no meu Instagram, vá lá nos meus amigos e pessoas que eu sigo e pesquisem por Thiago Machado. Vocês vão ver esse cara lá. Ele é médico, ele dá um tanto de dica massa de performance, de treino. Muito interessante as dicas dele. E vocês que já estão aí se perguntando quem é o Cláudio Levi, vou trazer isso para quem chegou isso aqui até esse ponto desse vídeo. Sim, o Cláudio Levi é aquele cara que estava no vídeo, no Reels que eu fiz, mostrando a história da bike elétrica, ele sendo empurrado lá pela bike elétrica. Já comentei essa polêmica, larga isso para lá. Todo mundo falou o que queria falar lá naquele vídeo, a discussão está encerrada, teve essa ocasião aí na vida do cara. Eu, de fato, assim, velho, só postei o vídeo lá, levantei a discussão sobre as bikes elétricas estarem dentro da pista. Cláudio Levi me ligou no dia para falar, porra, velho, tal, esse vídeo tá me enchendo o saco. Conversei com ele, tivemos uma conversa pessoal. E agora que ele teve esse resultado excelente na Cape Epic, eu já recebi algumas mensagens. Ah lá, Breno, ficou criticando o cara, agora posta também sobre a Cape Epic. Tô falando aqui o que aconteceu. Meus parabéns ao Chupeta e ao Cláudio Levi, que foi o parceiro dele na Cape Epic. Eles brilharam, o resultado que eles tiveram foi histórico. E fica aqui a minha fala que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O vídeo que eu postei eu nem mencionava quem que era o atleta e nem aprofundei na questão do
problema que aconteceu ali do atleta ser empurrado. Volta lá e vê de novo, que eu preferi muito mais aprofundar na questão da bike elétrica estar dentro da mesma pista que as bikes aspiradas. E na verdade eu abordei isso como não sendo um problema. Eu me posicionei a favor da bike elétrica estar ali, beleza? Então, pessoal, peço a vocês que façam esse exercício de uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aquilo que aconteceu lá foi um problema, foi uma intercorrência, e o que aconteceu aqui hoje foi uma glória gigantesca dos caras, beleza? Parabéns demais, Cláudio Levi. Parabéns demais, Chupetão. Vocês brilharam. Parabéns demais, Hugo Prado, Gui Turano, que estavam lá. Vocês brilharam demais também. Ainda sobre brasileiros, nós tivemos um feito também histórico, que foi 3 atletas brasileiros no top 10 da Red Bull Cerro Abajo, que é uma prova de downhill urbano. Para quem não sabe, downhill urbano é aquele downhill que não acontece numa trilha de mountain bike, com rampas de terra e rock gardens e curvas na escora. O downhill urbano acontece dentro de uma cidade, tipo nas favelas, né? Tipo a escadaria de Santos, que vai descendo as escadas, favela e papapá, o pau come. Downhill urbano é foda porque é concreto o tempo inteiro. Não tem terra, os caras ficam só no concreto, chão duro. Outro grip, outra história. Se você tomar tombo, você machuca pra caramba. A disciplina é outra, porque tem muito degrau, você tem que ser especialista em descer escada. E os brasileiros ficaram nesse top 10 lá. Então, conversei pessoalmente com o Bernardo Cruz, que ficou em nono. Meu irmão, Bernardo Cruz ainda fez um negócio mais absurdo, que foi correr com a bike elétrica sem bateria. A prova não era prova de bike elétrica, então obviamente não pode correr de bike elétrica. Mas tirando a bateria, deixa de ser uma bike elétrica, né? Só que ele ainda toma aquele prejuízo de ter uma bicicleta mais pesada, porque ele tem que carregar aquele motor, né? Ele tira o peso da bateria, mas continua com o peso do motor. E o motor em si, ele tem uma... Como que fala? Ele tem uma tração interna ali que dá uma certa bloqueada na bicicleta. Ele tem um arraste natural, essa é a palavra que eu estava procurando. Ele tem um arraste natural que, mesmo quando está desligado, você precisa pôr mais força para dar uma pedalada comum, né? Quem tem bike elétrica em casa tal, faz esse teste. Desliga a bike e anda nela. Você vai ver que o motor ainda dá aquela seguradinha no seu pé de vela, tá? Então, e foi uma prova que teve muito pedal. Os atletas tiveram que apertar muito a pedalada. Tinha uns trechos assim com uns planinhos, velho, que você via que os caras pedalavam muito forte, dava aquelas sprintadas e abaixavam assim para ficar aerodinâmico. Então, nessa hora, o Bernardo Cruz deve ter sofrido muito. Ele me contou que nos splits, né, porque a descida de 1 quilômetro, ela era dividida em 4 cronometragens. Então, você marcava o tempo do atleta em 4 pontos diferentes para comparar. No meio da descida, você ter comparação se ele estava indo melhor que o líder ou pior e tal. E aí o Bernardo falou que nos primeiros splits ele chegou a fazer tipo 5º lugar. Mas aí nos outros ele perdeu mais tempo, e aí no frigir dos ovos ele ficou em nono. Tivemos também Gabriel Giovannini e Lucas Borba. Os dois também ficaram lá. Peraí, rapidão. Isso, o Lucas Borba ficou em 6º lugar, o Gabriel Giovannini ficou em 8º lugar. O Lucas Borba, todo mundo estava pirando com ele porque ele venceu a primeira etapa dessa corrida, que foi lá no Chile, que é a mais importante, a que a galera mais pira. Então todo mundo na transmissão só falando o nome do Lucas Borba e tal. E aí tô lendo aqui no Pedal, no site pedal.com.br, tá escrito um negócio que eu não vi na transmissão e tal, mas parece que deu muito certo lá em Valparaíso, onde o Lucas Borba venceu, e foi um feito histórico, tipo, brasileiro nenhum nunca tinha vencido lá. Expliquei o negócio da Luana, né? A Luana já venceu na categoria feminina, mas na masculina nenhum nunca venceu. E aí o Lucas Borba parece que ele adotou uma estratégia de não pedalar em alguns pontos e adotar uma posição aerodinâmica para economizar energia, ao invés de gastar pedalando. Só que nessa etapa ele fez meio que a mesma coisa num trecho lá e não deu certo. Meio que falou que não funcionou bem a estratégia, e ele acabou aí ficando em 6º.
É complicado falar porque nem sempre é só isso, né? O Gabriel Giovannini, ele foi com uma bike de downhill, diferente dos outros que foram. Pô, Bernardo Cruz foi com uma enduro elétrica, o Lucas Borba também, né? Desculpa, o Lucas Borba eu não sei que bike ele foi, deixa eu ver. Não, a bike do Lucas Borba, se a foto que eu tô vendo aqui é da etapa lá, é uma bike de downhill, tá? É Double Crown, tá lá em cima, então eu acho que é uma bike de downhill sim. Posso estar falando besteira, desculpa. Mas, desculpa se eu estiver errado. Mas aí, outras coisas que o Bernardo Cruz me falou. Lá tem altitude. Então, quem ganhou, o primeiro e segundo lugar foram dois colombianos. Meu irmão, a prova é de downhill, tem que ser técnico. É óbvio que a altitude vai fazer diferença numa hora dessa. É óbvio. Meu irmão, você tinha que ver, os caras davam uns sprints com tanta força, nos trechinhos tão curtos, que dava para ver que chegavam nas descidas e tal, eles ficavam um pouco capenga. Lá mais para frente, perdiam um pouco de força, porque os sprints que eles dão são muito fortes. Você precisa de muita força para puxar a bicicleta aquele tanto, para meter numa recepção. Fora o gasto energético, que é com adrenalina, com respiração, prender a respiração na hora de um pulo tal. Então, meu irmão, vai jogar num país que tem altitude, os malucos que são acostumados com altitude vão sobressair, né? Via de regra, né? Geralmente isso acontece. E foi assim, dois colombianos no top 10. O Lucas Borba teve um resultado excelente, foi sexto lugar, apesar de todo mundo ficar ali metendo ferro, achando que ele ia ganhar de novo, porque além de vencer a etapa em Valparaíso, ele venceu também a Escadaria de Santos, que é outra corrida que vai os gringos, que a galera horroriza, pira pra caramba. O pessoal gosta muito da Escadaria de Santos, é importante. Então o Luquinhas venceu duas provas, assim, você já fica entendendo que o cara tá a mil. E realmente tá com a performance lá em cima. Gabriel Giovannini é outro, tipo assim, cabeçudo, velho. O cara, já ouvi falar que ele treina, é um maluco que treina tudo certinho, metódico pra caramba, que tudo dele é tipo assim, já vi nego falando, fui numa prova de enduro lá em Pirinópolis. Aí eu vi os caras falando, meu irmão, Giovannini, velho, você vai na academia com ele está conversando assim, ele fazendo um exercício, ele fez um exercício, fica conversando rapidinho, aí de repente ele para o que ele está fazendo e volta lá para fazer o exercício porque deu, sei lá, 1 minuto e 37, que é o tempo dele de descansar. Já vi um negócio assim que ele é metódico pra caramba no que ele vai fazer na academia, o tempo que ele descansa na academia, o cara faz tudo exato. Falo isso porque a maioria dos seguidores aqui é do XCO e a galera tende a achar que essa metodologia excessiva é exclusiva do XCO ou do Road. E não. Apesar da galera do Downhill às vezes ter uns treinamentos meio maluco e tal, tem uns caras que são de fato muito metódicos e eu já ouvi falar que o Giovannini é assim. Lucas Borba, já falei dele nos episódios atrás aí, o tanto que o cara é bacana, o tanto que ele é inteligente, entende pra caramba de equipamento. E do Bernardo Cruz já falei pra caralho, tanto de coisa de vídeo que eu já gravei dele, metendo enxada na pista, ensinando a dar um pulo, ensinando a fazer não sei o quê, andando no pump track. Bernardo Cruz tem coisa pra caramba aqui nesse canal. Vamos para a próxima notícia. Bom, antes de ir para a próxima notícia, só terminando, o Lucas Borba pegou primeiro na primeira etapa e sexto nessa. Ele continua liderando a corrida, né? Porque o colombiano que venceu dessa vez, sabe-se lá em que posição que ele ficou na primeira etapa. Talvez ele nem tenha competido na primeira etapa, não sei. Mas no somatório das duas etapas, Lucas Borba continua liderando. Então a próxima etapa da Red Bull Cerro Abarro, se não me engano, é na Itália. Aí deve mudar bem o cenário dos atletas que vão competir. Não é a etapa mais importante, né? Eu acho que a etapa mais importante é a de Valparaíso. Mas digo que deve mudar o cenário porque talvez esse colombiano não vá. Fique muito longe para esse colombiano que venceu. E se isso acontecer, o Lucas Borba já está assim, com a mão no troféu. Mas tem que ter uma performance boa ali para ser o campeão, né? Vamos ver como é que ele vai na Itália. Estamos torcendo por ele. Outra notícia que eu coloquei foi sobre aquela mesma polêmica dos aros hookless que deu quando. Agora eu já esqueci qual foi a corrida, qual foi a clássica que teve o pneu do Thomas, Thomas de Gent. O pneu dele explodiu, saiu voando o aro e caiu, aí embolou todo mundo num tombo. Foi um tombo meio sério assim. E a galera falou que o tombo dele explodiu porque ele estava usando aro hookless, que quer dizer aro sem gancho. Então, as duas paredes do aro aqui, o pneu fica por fora. Os aros eles têm pequenos ganchinhos que prendem o pneu, né? Isso são os hook.
E aí quando você diz aros sem gancho, aros hookless, eles são retos. E aí a galera levantou a discussão de que, porra, não pode, é inseguro, banana. A Zip se pronunciou falando que os aros hookless dela são seguros. Porém, ela recomenda que você somente utilize pneus acima de 29 milímetros. Para mim tudo bem, mas se você pegar para esses caras do profissional aí, a maioria deles corre com 28, né? É tudo nóia. Ah, Breno, mas você acha que precisa correr de 28? Nem fudendo. Eu acho que o 29, 30, 32 são opções excelentes. Essa bike aqui está equipada com pneu 32 de fábrica, original. Aro tem gancho, não é hookless. Imagina se fosse, né? Porra, não dá para tirar o 32 e botar um 28. Pelo menos é o que eu entendo. Aí tem até uma tabela lá que eu, francamente, não consegui entender ela. Não vou ler essa tabela, porque é algo que a Zip postou explicando. Pneu tal tem que ser não sei o que e com tal pressão. Ainda tem isso. Você não pode pegar um pneu 30 que está dentro da recomendação, né, acima de 29 milímetros, que a Zip falou, e errar a calibragem. Porque se você errar a calibragem, botar pressão demais, no momento que você der uma pancada e aí vai ter ainda mais pressão, pode sair voando do mesmo jeito. Porra, meu irmão. Nunca usei aro hookless, nunca vi um acidente na minha frente, mas pelos rumores, pelo que estão falando aí, cara, velho, não sei se eu gostaria de experimentar, não. Mas se alguém aí tiver alguma experiência maior, fala, Breno, não é bem assim e tal, fica aberta a discussão. Por último, foi liberado o percurso do Mundial de Gravel de 2024, Campeonato Mundial de Gravel, valendo camisa de arco-íris. Tem poucos anos relativamente, acho que 2 ou 3, que disputa-se Campeonato Mundial de Gravel pela UCI. Mathieu Van Der Poel foi o primeiro a ganhar, depois eu esqueci quem foram os caras que ganharam. Virou meio que um reduto de atleta mais maduro, não vou dizer atleta aposentado não, mas muito atleta ali que já tem certa maturidade e continua pedalando, tipo atletas que estão na Master e tal. É um lugar legal para esses caras irem, só que as distâncias não condizem com gravel. As mulheres vão competir 133 quilômetros e os homens 179 quilômetros, que não faz nenhum sentido para a modalidade gravel. Modalidade gravel, já falei e vou repetir, está diretamente ligado com longa distância. Não existe gravel de curta distância. Gravel de curta distância, você não precisa daquele pneu daquele tamanho, você não precisa daquele tanto de coisa. Se você fizer um circuitinho e tal, você pode trocar a bicicleta e virar uma cyclocross. Gravel é o oposto de cyclocross. Ah, gravel parece com cyclocross. Não, são bicicletas totalmente diferentes e principalmente o intuito das modalidades são diferentes, porque gravel implica botar as malas na bicicleta e viajar. Gravel implica autossuficiência, por isso malas, camelback, os caras vão com camelback, os caras vão com os bolsos cheios de comida. Então quando você coloca um ponto de apoio e equipes de apoio igual tem no Tour de France e tal, talvez também você está destruindo a essência do gravel ali. Gravel obrigatoriamente tem que ter montanha, serra, tem que ter altimetria exagerada. Você não pode fazer uma gravel num lugar tipo de uma Paris-Roubaix. Me ligaram aqui. Você não pode fazer uma gravel num lugar de uma Paris-Roubaix, que é plano. Muito menos com 179 quilômetros, que tem menos distância do que uma Paris-Roubaix. Sabe? Você tem que botar os caras para pensar, tipo assim, porra, eu vou levar 4 ou 5 garrafinhas. 4 não vai dar. Isso faz parte do gravel, isso é a coisa bonita do gravel. Você tem que botar o cara para falar assim, não tem problema, deixa esse pelotão inteiro ir, porque depois vai ter uma serra, eles vão explodir tudo e eu vou buscar todo mundo sozinho. Isso faz parte do gravel, né? Tour de France era assim, há milhares de anos atrás, né? Então, os caras não tinham apoio, os caras ficavam pedalando muito mais horas do que pedalam hoje, e eles precisavam ter autossuficiência e tal. O gravel meio que vem para restabelecer isso. E aí, porra, pelo menos naquele primeiro campeonato de gravel que o Mathieu Van Der Poel correu, ele correu de road e ganhou. Meu irmão, se num Red Bull Cerro Abarro, o cara que vencer tiver com a bike de cross country, vocês vão me desculpar. Quem montou a porra do percurso montou errado.
Era uma prova de downhill urbano e ganharam com a bicicleta de XC, 100 milímetros de suspensão. Esse percurso tá uma bosta, não é downhill. Não é downhill urbano, né? Mesma coisa a gente tem que pensar pro gravel. Isso quem tá vencendo é neguinho que só ganha prova de road, usando bicicleta de road, com distância parecida com as provas de road, com os pontos de apoio igual de road, deixa de ser uma prova de gravel, vira uma prova de road. Então, assim, naquela época que o Mathieu Van Der Poel ganhou aquela prova, eu fiz um vídeo falando sobre os vários problemas que tiveram na corrida. Não sei se eu repeti todos aqui ou se teve alguns que eu falei lá e eu esqueci de falar aqui agora. Eu não pretendia ir tão fundo nesse assunto, não, mas eu tenho essa grande revolta aí com esse campeonato mundial de gravel. Não é muito graveleiro vai falar, estão deturpando, gravel não se compete, gravel é uma modalidade de lazer. Eu não acredito nisso, não. Eu acredito no capitalismo da coisa. Tem que disputar, tem que ter melhor, tem que ter pódio, tem que ter camisa de campeão mundial. Camisa de arco-íris é um negócio valiosíssimo para a modalidade, para o esporte, para vender equipamento, para ter mais adeptos. É valiosíssimo. Mas você tem que manter a proposta do gravel. Simples, ponto. Faz então um campeonato. Se fosse assim, falava, é campeonato mundial de road 2.0, aquele que o Mathieu Van Der Poel ganhou. Porque é igualzinho a prova de road. E outro, gravel, velho, você tem que ter um negócio ali que você vai falar, meu irmão, tem uma descida lá, tem uma estrada de terra, que se você passar de road lá, sua road vai explodir, vai arregaçar, vai destruir sua road inteira. Você simplesmente vai tomar bina, você vai gastar 5 minutos para passar num lugar que quem tiver de gravel vai passar em 2 minutos. Você quer isso para você? Não, não tem jeito, você perde a prova se você for com a bicicleta road. Então, tem que fechar o cerco. Tem que fechar o cerco. Tipo assim, todo mundo tem que ir de gravel nesse negócio. Com as porra dos camelback que são horrorosos. Os bolsos cheios de comida. E tem que liberar os aerobar, que eu acho massa pra caralho. Faz muita parte do gravel. E, quiçá, levanto até este questionamento. Talvez até proibir a utilização de vácuo na corrida. Porque a gente pega as grandes corridas de gravel que existem no mundo, Viking Man, Viking Man é a grande corrida de... A gente pode... Essa sim eu acho que vale a pena a gente chamar de campeonato mundial de gravel. Quem ganha um Viking Man é o campeão mundial de gravel. Lá é proibido utilização de vácuo. Por quê? Porque não é road, velho. Não é pra ter aquele jogo de xadrez de fiquei no vácuo do cara, economizei energia e depois sprintei na frente dele. Prova de gravel não tem sprint, não tem chegada em sprint. É meio que coisa solo. Você tem que ter aquele negócio do cara martelando na cabeça dele. Que tipo assim, caralho, o cara tendo piripaque de sono. O sono é um negócio que você precisa testar em competições de gravel. Gravel tem que ser tão longo que você chega a testar o sono do cara, levar farol e tal. Então, assim, gravel abaixo de 8, 9 horas de duração, sei não, velho. Não dá pra ser um campeonato mundial, pelo menos. Pessoal, foi mal, falei demais. Abraço grande pra vocês, encontramos na semana que vem. Valeu, valeu.